A cidade de Jin é apresentada. Uma garota está andando pela rua olhando para o celular quando alguém se aproxima dela e toca em seu ombro. O homem que chama a atenção da mulher afirma que ela está marcada e enfrentará um banho de sangue. Confusa, ela se vira, e o homem continua dizendo que ela deve derramar sangue para evitar futuros desastres. Ainda sem entender, ela questiona o que ele quer dizer sobre sangrar e se realmente haverá sangue. Ela abre sua bolsa, dizendo que se lembra de ter a toalha de sua tia e provavelmente não a esqueceu. Irritada com a mensagem enigmática, ela afirma que não é virgem e não tem interesse em namorar o homem. Enquanto isso, ele pensa consigo mesmo que estava sendo gentil tentando ajudar, mas foi chamado de pervertido e se pergunta se todas as mulheres em Jiangcheng se tornaram assim. Enquanto ainda caminha, o homem reflete que tal atitude é normal. Afinal, mortais estão em todos os lugares, e é natural que eles não acreditem. A história muda para explicar a vida do jovem, revelando que ele nasceu na família E. Embora tenha enfrentado bullying dos colegas, sua família era muito feliz. No entanto, tudo mudou há 5 anos, quando seu pai tentou salvar uma garota e ofendeu um homem da capital. Alguns dias depois, durante um banquete na vila do Lago das Nuvens, toda a família foi aniquilada, deixando-o como o único sobrevivente. Além disso, nenhum dos amigos, tios ou associados próximos da família fez algo sobre a situação. O menino aparece visivelmente furioso e declara que matará alguém. Ele é visto correndo em direção a outro homem, fazendo ameaças de matá-lo. Uma espada é lançada contra ele, mas se despedaça em pedaços. Maliciosamente, a outra pessoa zomba do garoto, dizendo que ele nem sequer sabe o que é a família Ye e poderia destruí-la com suas próprias mãos. Continuando sua história, o jovem relembra que se não fosse por sua mãe empurrá-lo para o lago Qian, ele não teria sobrevivido. No entanto, ele foi salvo por um mestre e levado para Kulin. Agora, com uma missão designada por seu mestre, Ishen está de volta à cidade. Ele jura acertar todas as dívidas de sangue. De repente, algo acontece, e muitas pessoas caem no chão, dizendo que não conseguem se mover e se sentem fracas. O garoto percebe que, acidentalmente, afetou pessoas inocentes e para de liberar seu poder. A multidão próxima começa a questionar o que acabou de acontecer, permanecendo confusa, perguntando se sentiram algum tipo de aura estranha. Shen pensa que é hora de terminar a tarefa que seu mestre lhe deu, pois ele não está com pressa por vingança. O grupo Hong é introduzido como uma das 500 melhores empresas em Xia e uma corporação líder em Jiangxin. Confuso, o protagonista se pergunta se este é realmente o lugar certo onde Shirhaku do grupo Homemade está localizado. O jovem explica que, 3 dias atrás, o ancião usou o tanque e descobriu que a garota pode morrer dentro de 100 dias, e agora cabe a ele prevenir essa catástrofe. O Temin tenta entrar no prédio para dar uma olhada, mas 2 guardas de segurança o impedem de entrar. Tentando persuadi-los, Shin diz que precisa encontrar Shirhaku. Os guardas contatam a jovem senhora e perguntam se ela tem um horário marcado. Percebendo que não pode falar com a garota, o jovem pergunta como poderia marcar um compromisso, já que o que ele tem a dizer é muito importante. Ele sugere esperar por ela no sofá, mas os guardas recusam e dizem que qualquer um não pode encontrar a mulher, ordenando-lhe que saia. Irritado, Chen questiona o que os guardas querem dizer com suas palavras. Rapidamente, ele libera um poder que faz com que os 2 homens caiam de joelhos. O par se pergunta o que acabou de acontecer e diz que sentiu como se estivessem prestes a morrer por um momento. Triunfante, o protagonista os adverte para terem cuidado com suas palavras e não agirem como bastardos enquanto outros ao redor permanecem perplexos. Ele se senta em uma cadeira, tira o boné e pede para chamar o gerente. Mais uma vez, energia roxa começa a emanar do protagonista, deixando as pessoas ligeiramente chocadas. Todos se perguntam o que está acontecendo. Policiais armados se aproximam e chamam o garoto. O chefe do departamento de segurança avança e pergunta se Chen considerou as consequências do caos que causou. Ainda muito irritado, ele explica novamente que simplesmente está procurando Missia e pede para não ser incomodado. Assustado, o chefe de segurança se pergunta o que há de errado com o garoto, já que sente que o jovem poderia facilmente matar luz a todos. Querendo resolver o problema, o homem diz que a mulher não está no local e pede para deixar suas informações de contato. Confuso, o garoto percebe que não há nada que possa fazer, já que a mulher não está presente. Mesmo assim, ele decide sentar e diz que esperará pela volta da garota. Tentando manter seu trabalho, o guarda de segurança pensa que não pode permitir que uma pessoa perigosa fique ali. Ele ordena que os policiais avancem. Uma pessoa aparece gritando e ordenando que esperem. Com cabelo roxo e presença imponente, uma mulher entra em cena.
Ela afirma que cuidará da situação. Os outros funcionários se perguntam quem é a mulher, e ela é apresentada como Sun, diretora da empresa. Menciona-se que a única pessoa que pode rivalizar com ela em aparência é Miss Sherrock. Tentando alertá-la, o chefe de segurança diz que é perigoso, mas ela pede para ser deixada sozinha com o protagonista. A mulher se apresenta e pergunta como pode ajudar o jovem Chen. Ele fica um pouco surpreso ao ver a mulher e ouvir seu nome, imerso em seus pensamentos. Ele explica que, nos últimos 5 anos, Sei foi uma das pessoas que nunca pôde esquecer. Ele menciona que foram colegas de classe no ensino médio e tinham uma ótima relação, mas perderam contato depois. Então, a tragédia atingiu sua família e os Ye começaram a ser desprezados e odiados. Todas as famílias anunciaram que não tinham mais laços com eles, e o grupo Tis, fundado por seu pai, foi assumido por outros e caiu sob a sombra do homem da capital. Mesmo assim, Sami enfrentou todos os rumores e foi à morgue reivindicar os corpos dos pais do protagonista, posteriormente erguendo uma lápide para a família. Ainda chocado com o encontro, Chen diz que nunca esperava encontrar a jovem naquele lugar. Seus pensamentos são interrompidos pela mulher, que afirma que ele está chegando muito perto, e ele se desculpa novamente. A garota pergunta se há algo que ela possa fazer para ajudá-lo. Ainda envergonhado, o jovem se desculpa e diz que a menina o lembra muito de uma velha amiga, o que o distrai. Son diz que a conversa parece bastante antiquada. Ela deixa a área e diz ao protagonista para ficar e esperar pela pessoa que deseja encontrar sem causar tumulto. Shen mergulha novamente em seus pensamentos, analisando o quanto sua FR mudou ao longo dos anos. Ela ganhou muita presença. Ele decide deixar o assunto de lado enquanto sai do local. Alguém destrava um carro com uma chave. É Son se aproximando do veículo, pronta para partir. No carro, a garota nota algo estranho. Ela olha no retrovisor e vê o menino sentado no banco de trás e grita. A mulher cumprimenta o protagonista, chamando-o de belo. Confusa, ela pergunta quando ele entrou no carro e o que quer. O jovem pede se ela poderia lhe dar uma carona. A mulher não entende, já que ele deveria estar esperando alguém, mas decide ajudá-lo. Curiosa, ela pergunta o nome do garoto antes de deixá-lo entrar em seu carro. Mais uma vez imerso em seus pensamentos, o menino observa que o yin-tang da garota está escurecido, o que é um sinal sério. Ele se apresenta como Yang, mas diz que pode ser chamado pelo seu segundo nome. A garota e o protagonista entram em um prédio. Todos ficam sem palavras com a beleza deslumbrante de Son ao entrar. As pessoas se perguntam por que ela está caminhando com um homem e é a primeira vez que a veem acompanhada em uma festa. Eles continuam andando até uma mesa onde a garota diz que irão se sentar. Shen diz que não tem objeções. Antes de se sentarem, alguém chama a diretora da empresa, Goyon. O fundador do grupo Yashin se apresenta junto com outros empresários e diz que eles se sentarão à mesma mesa que a mulher. Son está cercada por pessoas. Todos propõem um brinde, deixando-a desconfortável antes de bater em suas taças. Shen intervém, pega a bebida e diz que beberá em seu lugar. Os empresários ficam irritados e perguntam quem é o jovem e o que está fazendo ali. Shin está prestes a se apresentar, mas é interrompido por sua amiga, que diz que essa não é a maneira adequada de recusar uma bebida e que ela cuidará da situação a partir de agora. Son diz que não é muito boa em beber e só consegue tomar uma taça, pedindo compreensão. Encantados e cativados, os 3 empresários concordam. Um deles, irritado, pergunta se não é exagero beber apenas uma taça. É Shen Fang quem se aproxima. Um murmúrio se espalha e todos comentam sobre o homem, o segundo jovem mestre da família Shen, e que a mulher já teve problemas com ele tentando intimidar. O homem se aproxima da garota e diz que ela saiu sem se despedir da última vez. Então, desta vez, ela terá que beber a garrafa inteira de vinho. Intimidando-a, ele afirma que não é um pedido, mas uma ordem. Tentando se livrar do Sr. Chen, ela diz que beber demais pode causar problemas e pergunta se poderia tomar apenas uma taça. Persistente, o homem diz que tem uma suíte presidencial com muito espaço onde ela pode dormir depois de ficar bêbada. Angustiada, a garota pensa que sabe tudo o que o homem faz e que ele seduz mulheres sem se importar com nada. Depois de recusar beber o vinho, o velho explode, chamando a jovem de insolente e acusando-a de fingir ser uma boa moça. Chorando e assustada, Son reflete que veio de uma família simples e levou muito tempo para alcançar sua posição como diretora, e que, comparada ao filho de uma família rica, ela não é nada. Percebendo a situação, Ye intervém, pega o vinho da mão do empresário e o ergue, irritado. O homem se pergunta quem é o garoto,
Sem hesitar, o protagonista atinge o velho com a garrafa de vinho. Ferido, ele cai no chão gritando de dor e pergunta como o garoto ousou bater nele, algo que nem mesmo seu pai fez. Tomando controle da situação, o jovem devolve a pergunta, perguntando como o homem ousou forçar a garota a beber. Todos os outros estão chocados com a cena. Eles acham terrível porque envolve o jovem mestre da família Chen e o consideram assustador, já que se diz que a família tem um antigo artista marcial do seu lado. Preocupada, Son reflete sobre como arrastou o garoto para essa situação. Ela pede desculpas e diz que beberá todo o vinho naquela noite, afirmando que Ye é seu amigo e pedindo que o deixem ir. Furioso, o empresário Shen se levanta e diz que a garota não tem o direito de impor condições, que o garoto também está em perigo e que ele morrerá. Algo acontece que faz o velho arregalar os olhos e gritar sobre seus testículos. Ele cai de joelhos no chão com as mãos entre as pernas, mas continua gritando que quer o garoto morto. Ele se aproxima, toca a testa do homem e pergunta quem deveria morrer naquele dia. Zombando, ele pergunta qual dos dois morrerá primeiro enquanto empurra a cabeça do homem em direção ao chão. Alguém interrompe e ordena que parem a situação. Um homem de cabelos grisalhos diz para soltar o outro homem, acompanhado por guardas de segurança. O homem mais velho permanece parado, observando a cena. Ele grita novamente, ordenando que soltem o empresário. Todos comentam que é o chefe da família Shen, conhecido como Geno. O homem mais velho ao seu lado exala uma aura imensa, sendo um lendário e antigo artista marcial. Sun fica ainda mais preocupada, enquanto Fen pede ajuda ao seu pai, percebendo que está em apuros. A garota se pergunta como poderia salvar seu amigo dessa situação. Ele decide libertar o homem rapidamente. Ele observa o velho enquanto Fang corre em direção ao seu pai e ao grupo de amigos. Ele se pergunta se o homem barbudo e bigodudo é o que chamam de antigo mestre marcial chinês. Chorando para seu pai, o homem diz: o homem foi chutado nos testículos e exige vingança. Irritado, o velho ordena que seu filho se cale e saia do caminho. Questionando, ele pergunta quem é o jovem. Outro homem interrompe, dizendo que o garoto é um artista marcial, mas devido à sua idade, deve ter entrado recentemente no reino dos guerreiros mortais. Ele se aproxima e pergunta se há algo mais que eles querem dele e o que os outros desejam. Geno diz que o garoto o fez perder a face, então se pergunta o que deveria fazer com ele. No entanto, ele acrescenta que é uma pessoa gentil e que se o jovem implorar por misericórdia, ele pode deixar seu corpo intacto. O artista marcial avança, reconhecendo as impressionantes habilidades do menino em tenra idade. Ainda assim, ele diz que cuidará da situação. O protagonista é ameaçado e avisado de que mexeu com as pessoas erradas. Imperturbável, ele fica na frente do ancião chinês, que corre rapidamente em sua direção. O homem chega perto e toca no ombro do garoto, tentando intimidá-lo. Ele diz que, se o garoto implorar por misericórdia, talvez o deixe viver, e responde calmamente que não implorará por misericórdia enquanto o som reflete sobre o que acabou de acontecer. O protagonista agarra o ancião pela cabeça e pergunta se ele já escolheu um caixão para seus preparativos funerários. Irritado com a provocação, o velho ordena que o garoto vá para o inferno e tenta atacá-lo, mas Ye se defende e desfere um soco na boca do artista marcial. Com a força do impacto, o homem cai violentamente no chão, que racha imediatamente. Enquanto isso, o garoto observa que o ancião é verdadeiramente maligno. Todos ficam de olhos arregalados e apavorados, enquanto ele pergunta quem será o próximo. Geno está chocado ao ver que Ming foi derrotado pelo jovem e se pergunta como isso poderia ter acontecido. Levantando-se do chão, o artista marcial pergunta quem é o protagonista e faz um comentário sobre sua formação. Calmamente, o garoto considera responder quem ele é, mas devolve a pergunta, perguntando se Ming merece saber. Um barulho alto enche a sala. As pessoas cobrem os ouvidos e se perguntam qual é a fonte do grito e o que está acontecendo. Ao se aproximar do líder da família Chen, o protagonista pergunta se ele é gengo. Tremendo de medo, o homem não consegue formular uma frase enquanto é confrontado pelo garoto, que ainda encara, contemplando seu próximo movimento. O jovem se lembra de que os Chens também tiveram um papel na tragédia que assolou sua família. Um tiro ecoa, ordenando que alguém pare o garoto. Os guardas se aproximam, e o ancião diz que o jovem não vai querer fazer isso. Rapidamente, os homens de preto avançam para agarrar o protagonista. O grupo de homens tenta capturar o garoto, mas com um único soco, Ye dispersa o grupo, lançando-os para longe. Confiante, ele diz que pessoas comuns não podem fazer nada contra ele. Percebendo a gravidade da situação, Geno implora perdão, admitindo culpa por não ter educado seu filho adequadamente.
Ao ouvir essas palavras, Ye diz que sente muito, mas é hora de cobrar a dívida. Alguém ordena que ele pare. Outro homem se aproxima e novamente ordena que ambos recuem. Analisando a cena de perto, a pessoa percebe que está lidando com Sheno e não consegue entender por que ele está de joelhos. O velho Shen comemora, pensando que está salvo. Ainda confiante, Ye afirma que, embora seja um artista marcial, vale menos que nada perante as autoridades. Observando mais de perto a situação, o homem nota que Ming também está no chão. Ele fica pasmo ao ver tudo que o garoto foi capaz de fazer. Ele se aproxima de Jingo, agarra-o pelos cabelos e relata à policial que o homem tentou agredir uma mulher, mas felizmente foi impedido. Ainda assim, a oficial ordena que ele solte, ameaçando atirar se ele não obedecer. É revelado que a oficial é na verdade uma mulher, e o protagonista acha isso impressionante. Ele diz novamente que é um assunto pessoal e que seria melhor se a oficial ficasse fora disso. Ainda tentando controlar a situação, a policial ordena que ele levante as mãos e diz ser o último aviso, apontando uma arma para ele. Frustrado, Ye se pergunta qual é o problema e se eles não têm nada melhor para fazer. Son agarra as mãos de seu amigo, pede desculpas e diz que ele parará de se aproximar dela. Ela dá ordens para que o conflito termine, enquanto o garoto permanece confuso sobre seus motivos. Diretamente, a garota diz que, se isso não terminar ali, ela mesma deterá o jovem e pede que ele ouça e faça o que ela diz. Tentando defender, Lução implora à polícia que não atire, explicando que seu amigo já se rendeu. Quando perguntada se precisam esperar algemas, a garota diz ao amigo para não se preocupar. Ela explica que irão à delegacia para prestar declarações e que tudo deve ficar bem. A sala de segurança aparece em conversa com o capitão. Um oficial diz que assistiu às imagens de segurança do hotel pelo menos 10 vezes. No entanto, parte do conteúdo foi deletada, mas as imagens restantes mostram Yi agindo em legítima defesa. O fato de parte das imagens estar faltando chama a atenção da mulher, que pergunta o que exatamente não está mais lá. O arquivo é mostrado a ela, retratando Geno com um ancião ao lado, mas no próximo quadro o artista marcial já está no chão, sem informações sobre o que aconteceu. A policial está perplexa, considerando que chegaram rapidamente e ninguém poderia ter deletado as imagens tão rápido. Ela acredita que há alguém muito poderoso por trás disso. Sem provas suficientes, a mulher conclui que foi legítima defesa e ordena a liberação do garoto. Celebrando a liberdade de seu amigo, Son diz que estava certo. Ela comenta que ser livre é muito melhor, acrescentando que planeja tomar um banho quando chegar em casa para lavar o azar. Refletindo sobre o que aconteceu, o jovem considera que Geno e seu filho são um perigo oculto para a garota. Ele pensa que precisará de tempo para acertar as contas com os dois. Enquanto isso, Son observa seu amigo e afirma que sente que ele possui uma aura perigosa e indescritível. Notando o olhar da garota, ele pergunta por que ele está agindo assim. Tentando disfarçar seus pensamentos, a jovem diz que estava pensando em levar seu amigo para casa e pergunta onde ele mora. Ele explica que acabou de chegar na cidade e, como ainda não encontrou um lugar para ficar, terá que dormir no parque naquela noite. Com simpatia, ela sugere que ele durma em sua casa e diz que tem um quarto extra. Os pensamentos do garoto são inundados de possibilidades, e ele hesita em aceitar. Impaciente, Son pede novamente, e seu amigo concorda. Embora deixe o casal partir, a policial permanece pensativa sobre o que aconteceu. Considerando que os seguranças da família Chen são todos soldados das forças especiais, ela não consegue entender como eles não conseguiram derrotar o garoto. Percebendo que não pode lidar com a situação sozinha, a mulher decide ligar para seu irmão mais velho para pedir ajuda. Ela diz que enviará um vídeo e precisa de sua ajuda para identificar uma pessoa. As montanhas da Sibéria são introduzidas. O irmão da policial está se exercitando e pensa que ela está sempre inquieta com os assuntos da família e constantemente precisa de sua ajuda para resolver problemas. Mas pelo menos ele é o capitão da unidade de comando Espírito do Dragão e não apenas um simples policial. Ele pega o tablet e decide dar uma olhada no que sua irmã enviou. Ao assistir às imagens das câmeras de segurança, ele comenta que é vergonhoso para um grupo de veteranos das forças especiais intimidar um garoto. Olhando mais de perto, ele se pergunta se uma dessas pessoas é um antigo artista marcial. Vendo o garoto de perto, o irmão conclui que ele não é um artista marcial comum. Rapidamente, ele liga para sua irmã e diz que quer todas as informações sobre o vídeo o mais rápido possível. Um apartamento é mostrado. Son sai do banho, diz que terminou e avisa Ye que ele pode ir se lavar. Avaliando a situação, o protagonista pensa que a mulher é realmente muito despreocupada. Ele entra para tomar banho
E enquanto se limpa, o jovem reflete que foi salvo há 5 anos por seu mestre e achou que fosse uma bênção, mas acabou sendo o início de um pesadelo. No primeiro dia, sem explicação, o velho o trancou em uma jaula com um tigre faminto para lutar. Sobrevivendo, ele foi promovido. Depois disso, o velho lhe ensinou a cultivar. Após isso, ele foi levado a lugares perigosos para enfrentar desafios mortais. O jovem encarou a morte várias vezes. Uma raiva e ódio incessantes foram o que o mantiveram vivo até agora. Finalmente, ele explica que encontrará todos os que participaram da reunião na Vila Yano naquela época. Em conclusão, ele ameaça que todos pagarão caro. Enquanto isso, na cozinha, Son reflete que não tem outras roupas para o garoto trocar. Falando em roupas, ela percebe que esqueceu de esconder a roupa íntima que havia tirado. Entrando em pânico, ela exclama que seu amigo não pode ver. Luz. Rapidamente, ela abre a porta do banheiro, pede para ele sair e diz que precisa pegar algo, mas é interrompida. Sem roupas, o jovem fica no banheiro e pergunta o que ela precisa. Envergonhada, a garota fica sem palavras, enquanto o protagonista pergunta se ela não poderia ter esperado até que ele estivesse vestido. Corando de vergonha, Son diz que está saindo e se desculpa, insistindo que não quis aproveitar-se dele. Ela se deita na cama, repetindo para si mesma que não viu nada. Do outro lado da porta, ele tenta entender o que aconteceu e reflete que a garota provavelmente não sairá de seu quarto tão cedo. Mas ele tem outros assuntos para resolver. Eliminar o mal pela raiz. A vila da família Chen é introduzida. Zeno está sentado à mesa, visivelmente irritado. Seu filho pede para ele parar de tremer, dizendo que está assustando-o. Asperamente, o homem bate no filho e diz que, se não fosse por ele, o velho Ming não estaria gravemente ferido. Tentando se defender, o garoto diz que ainda tem seu avô na família. Mesmo assim, Sheno diz que não se sente seguro e não descansará até que o protagonista seja eliminado. Mas, no dia seguinte, eles irão ao Monte W para pedir a ajuda do velho. Fang celebra, dizendo que uma vez que o protagonista for derrotado, ele roubará Son para si mesmo e torturará a garota na frente de seu oponente. Alguém se aproxima após ouvir o nome de Son e pergunta se o jovem ousa tocá-la. Ken Fan fica assustado. É o protagonista, que declara que precisam conversar mais sobre o que aconteceu, enquanto o homem pergunta se ele quer matar. Liberando um poder, ele pergunta se eles realmente acreditam nisso, e o garoto, tremendo, diz que sim. A luz roxa toca diretamente o pescoço de Feng. O protagonista pergunta novamente se eles acham que ele não ousaria matar alguém. Mais uma vez, ele pergunta se o garoto ainda acredita nisso. Geno entra em pânico ao ver seu filho ferido e diz que não guarda rancor pelo que aconteceu. Zombando, Ye comenta que é engraçado o homem afirmar que não há ressentimentos entre eles. Ele decide fazer uma pergunta ao patriarca da família Shen. Voltando no tempo, ele pergunta se um homem se lembra do banquete na Vila Yunho, 5 anos atrás, e do casal que foi morto. Rapidamente, Shen Mu percebe quem é o garoto diante dele, enquanto recebe um golpe forte no rosto. O homem diz que é impossível, já que o jovem deveria estar morto. Ele afirma que revelará um segredo. Ele não é um antigo artista marcial, mas um cultivador. O protagonista continua explicando que, para praticantes como ele, mesmo com um mestre poderoso, um clã inteiro de artistas marciais é insignificante em um único movimento. Ele libera um poder em direção ao homem, fazendo-o cair no chão. A cena muda de volta para o Monte Wei. Um homem está levitando sobre a montanha. É Shen Yanu, que recebe uma grande quantidade de poder. Rapidamente, ele percebe que seu filho e neto foram mortos e questiona quem ousou destruir sua família. Sem hesitar, o ancião jura aos céus que encontrará o assassino, matar Luá e o cortará em pedaços. Longe dali, ele também está flutuando no ar, cercado por fogo enquanto cultiva. O garoto pensa que a energia espiritual da China é muito pobre e insuficiente para suas necessidades de cultivo. Para cultivar, ele precisa de algumas pílulas, mas antes disso planeja visitar os túmulos de seus pais no Monte Tiandan, já que o aniversário de sua morte será em uma semana. O garoto segura uma pedra em suas mãos, dizendo que foi um presente de seu pai quando ele fez 11 anos. Mas parece ser uma pedra comum. Olhando mais de perto, ele nota palavras escritas no objeto, embora estejam pouco claras. O garoto percebe que a pedra requer uma gota de sangue para identificar seu dono. Ele coloca uma gota nela, e de repente algo acontece, assustando o protagonista. Ele diz que está muito cansado e não aguenta mais. Um monte com várias lápides é mostrado, e o jovem está deitado no chão, ainda sem camisa e sujo. Ele reclama de uma dor de cabeça. Observando a área,
ele nota uma névoa escura. Algo chama sua atenção e o assusta. Desesperado, o jovem se pergunta que tipo de lugar é esse. Ao olhar em volta, ele sente uma grande energia. Um ser estranho aparece e diz que não entende como um simples humano, na fase final do Ruge, ousou entrar no cemitério da reencarnação. O monstro continua afirmando que, mesmo se o jovem quisesse, ele não seria capaz de despertar nem o poder mais fraco das lápides. Ameaçando-o, o ser diz que, se o garoto não quiser morrer, deve sair imediatamente. Ele acorda assustado, encontrando-se em sua cama. Levanta-se, um pouco confuso sobre o que acabou de acontecer. Seu primeiro pensamento é sobre a pedra que o ancião disse ser um tesouro antigo. Pensando profundamente, ele lembra as palavras do ser, dizendo que só conseguirá invocar os grandes poderes das lápides se atingir um determinado nível de poder. Há 100 lápides no cemitério da reencarnação, então devem existir 100 grandes poderes. Alguém bate à porta, perguntando se Cheng está acordado. É Song, dizendo que o almoço está pronto e que ele deve comer antes que esfrie. Rapidamente, o garoto diz que já está indo. O cemitério da reencarnação continua ecoando em sua mente. Mais tarde, ele se senta à mesa para comer. O filho de Ethan diz que ela o trata muito bem e, por isso, deveria oferecer seu próprio corpo para aquecer a cama dela no inverno. De bom humor, a jovem diz que não precisa disso, já que a casa já tem aquecimento no piso. Mas se ele realmente quiser ficar, não é impossível. Ele só precisa pagar o aluguel e cuidar de suas próprias tarefas. Sem dinheiro, ele diz que não conseguiria pagar o aluguel. E a garota fica um pouco frustrada. O protagonista pega um pedaço de papel e começa a escrever algo. Ele entrega a sua amiga, que olha confusa, sem entender o que está acontecendo. Ele afirma que é uma receita para um produto de cuidados com a pele e que, com isso, o aluguel não seria mais um problema. Som permanece perplexa quanto ao significado de toda a situação. Com um plano em mente, ele diz que o grupo para o qual a garota trabalha é uma empresa de cosméticos e que, se ela mostrar a receita a eles, pode valer mais de 10 milhões. O telefone começa a tocar. A garota percebe que é Mexia. Ao ouvir o nome, ele fica pensativo. Som é chamada para uma reunião e diz que está indo para o local. Ela se despede de seu amigo, dizendo que está com pressa, mas aconselha-o a procurar um emprego. Cheng comenta que tinha ouvido dizer que a medicina chinesa estava desaparecendo, mas não achava que fosse verdade. Mais tarde, no centro da cidade, alguém está vendendo um rejuvenescedor ósseo maravilhoso, oferecendo um desconto de 20% para os primeiros compradores do produto. Além disso, o tratamento promete curar todas as doenças por apenas 100 mil yuans. É Yi Chen quem está vendendo o produto usando um megafone. As pessoas se reúnem para ouvir, mas afirmam que o jovem é louco por vender algo a um preço tão absurdo, sugerindo que chamem a polícia. Percebendo o risco, o garoto decide que é melhor mudar seus negócios para outro lugar e pede às pessoas que abram caminho. A garota aparece e pede para ele segui-la. Uma casa é apresentada. Com cabelo rosa, a garota diz que é sua casa, e o garoto comenta que é muito grande. Ele assegura a garota para não se preocupar e promete garantir que sua família seja curada rapidamente. A garota esclarece que não o trouxe para curar ninguém, mas sim por causa de sua habilidade de mentir e enganar. O que ele se defende, dizendo que não é nem mentiroso nem fraudador. Além disso, o jovem explica que não tem tempo para jogos e sugere que a garota encontre outra pessoa. No entanto, ela lhe entrega um cartão com 100 yuans. Com o dinheiro em mãos, o garoto concorda em fazer o que a jovem desejar. Ela explica que seu pai está muito doente, restando-lhe apenas alguns dias de vida, e teme que sua mãe possa fazer algo irracional se o pior acontecer. A garota pede ao rapaz para levar seu pai ao médico e fingir que estão indo para as montanhas antes de ele morrer, ajudando assim sua mãe a lidar com a perda. Ele pensa que essa não é a maneira correta de usá-lo, mas já que ele está ali, é uma questão diferente. O protagonista aceita a missão e promete completar a tarefa com sucesso. Rindo, a garota diz que, se ele não tivesse concordado, ela teria chamado a polícia. Alguém abre a porta e pergunta se a jovem senhora retornou. A pessoa questiona se ela trouxe estranhos para dentro de casa, mas a garota assegura que não há com que se preocupar. Ambos vão ao quarto do pai da garota. Ela se apresenta como Geia e diz que acabou de voltar. Chang avalia a situação e percebe que nenhum medicamento poderia salvar o homem idoso. A garota chora, pois a energia da morte já preencheu completamente o peito do velho, e quando chegar à cabeça dele, nem mesmo um imortal poderia salvar. Explicando a situação, Jia diz que seu pai foi diagnosticado com câncer de pulmão avançado e que o Dr. Qi afirmou que ele só tinha alguns dias de vida. Segurando as mãos do protagonista,
ela implora por ajuda e promete apoio financeiro. Owen se aproxima, é a mãe da garota. Ela pergunta se é verdade que o marido não tem muito tempo de vida. Jess está aborrecida, pois havia combinado com o médico não contar à mãe sobre a condição do pai. Shenlong aparece, dizendo que ela não deveria ter mentido para sua mãe. O homem afirma que já organizou o funeral e promete um enterro adequado para o pai deles. Jer se revolta, dizendo que ele não tinha o direito de agir dessa forma. Frio. Mong diz que não suporta mais ver o pai sofrendo e não maltratará sua irmã depois que assumir as responsabilidades da família. Chorando intensamente, a mãe diz que não pode sobreviver sem o marido e que morrerá junto com ele. Ele rapidamente percebe o que está acontecendo. Quando Hawa morrer, a herança será dividida e o irmão pretende matar a própria mãe. Furiosa, a garota pergunta se seu irmão quer matar a mãe e o acusa de não se importar com o pai doente. Uma discussão irrompe entre os dois, e o irmão ameaça arrancar a boca da irmã. Para defender Vogla, ele dá um soco em Minglong na boca. O jovem cai no chão. A mãe fica chocada com a cena. Intervindo, o mordomo pergunta quem é o garoto e se ele sabe que o homem será o chefe da família Shen em poucos dias. Sheng levanta os dedos e diz que pode salvar o paciente se lhe pagarem 100 milhões. Todos ficam profundamente tristes com a condição do patriarca. Desesperada, a mãe pergunta se o protetor é realmente a pessoa certa para salvar Hawa. E Gioia a tranquiliza, dizendo que conhece o garoto há muito tempo. Indignado com a situação, Minglong não acredita na história e acusa sua irmã de contratar um impostor para dividir a herança do pai. Ele ameaça a garota, dizendo que será culpa dela se o pai morrer e que enviará Chen para a prisão. O protagonista observa o velho deitado na cama à beira da morte. Com toda essa energia, o garoto diz que o velho tem sorte de tê-lo encontrado e que seu mestre lhe ensinou uma técnica que pode curá-lo e trazê-lo de volta da beira da morte. Ativando seus poderes, o garoto invoca os espíritos e monstros do céu e da terra, ordenando-lhes que comecem a curar o ancião. Shane continua recitando palavras enquanto Reg é envolvido por energia roxa. Rapidamente, o velho começa a emanar poder pelos olhos, boca e nariz, e o protagonista percebe que a energia da morte foi bloqueada. No entanto, ainda resta um Vi. E se o garoto conseguir bloqueá-lo? Se ele conseguir bloqueá-lo, ele pode salvar a vida do homem idoso. A energia imensa continua envolvendo o ancião enquanto Cheng mantém suas afirmações. De repente, a energia da morte deixa completamente o corpo do homem. E o protagonista ordena que ela se desfaça. Com as mãos estendidas, ele libera outra onda de grande poder. Flutuando no ar, o velho expulsa toda a energia pela boca, nariz e olhos. Ele desaba de volta na cama, exausto. O protagonista reflete que não esperava gastar tanta energia para salvar o homem e percebe que precisa praticar mais. Ele sai do quarto e informa a família que o ancião deve acordar em breve, surpreendendo a todos ao ver que realmente o salvou. Chen diz a eles que podem ver por si mesmos o que ele fez e pede o pagamento, que é entregue a ele através de um cartão pela matriarca da família. Incrédulo, Mong diz à sua mãe que é impossível o ancião estar curado, já que ele tinha câncer terminal. E isso não faz sentido. O protagonista explica que salvou o homem e que os 10 milhões são seu pagamento pelo serviço prestado. Mas o garoto insiste em ver os resultados primeiro. Determinado, o protagonista proíbe o rapaz de entrar no quarto e diz que o ancião acordará, mas apenas em 3 dias. Agarrando e prendendo o garoto, Shan torce o braço dele e o derruba no chão. Ele segura o cartão, declara que ficará com o dinheiro e pede para chamarem-no em 3 dias. Ele menciona que precisará administrar medicamentos a Hawa. Manglan fica furioso, alegando que um bastardo não só o agrediu, como também roubou seu dinheiro e ameaça chamar a polícia. Joia olha para o lado, e algo chama sua atenção. De repente, o pai se levanta e sai do quarto, deixando todos em choque. Desesperado, o irmão não consegue entender como isso é possível. Hawa pergunta onde está o médico que o curou. Chama pela esposa e pela filha, agradecendo-lhes pelo milagre, e dizendo que se sente muito melhor. O ancião comenta que seu filho fez muitas coisas boas recentemente, tudo pela segurança da família. Mas então ele surpreende a todos ao dizer que sabe exatamente o que o garoto fez enquanto estava doente, e declara que não lhe dará nem um centavo, e que se não fosse pelo médico, o filho o teria deixado morrer. Enquanto isso, no prédio do grupo Homemade, uma reunião está em andamento, e todos estão preocupados porque as ações da empresa estão despencando, o que representa um grande problema. Eles se preocupam com o futuro da empresa, sabendo que ela irá à falência a menos que lancem algo inovador. Son se aproxima da sala de reuniões e ouve a discussão. Enquanto todos debatem o que fazer,
A garota permanece profundamente pensativa. Pensativo. Ye continua buscando uma solução para a empresa. De repente, ela sente algo em seu sutiã e se lembra da nota deixada por Yang anteriormente. Ela não entende como a nota foi parar ali, mas esta menciona algo sobre uma pílula de beleza. Ao ler, a jovem decide descartá-la, pensando que a fórmula do produto pode valer cerca de 10 milhões. Alguém se aproxima sorrateiramente por trás dela e pega a nota de sua mão. Uma mulher de vestido vermelho agarra a nota e pergunta o que a garota estava escondendo em seu sutiã. Ela lê a nota e questiona o que essa pílula de beleza deveria ser. Irritada, Son exige que devolvam o papel, mas a mulher a ridiculariza, dizendo que a nota foi dada por um vigarista, mas está sendo tratada como um tesouro. Zombando ainda mais, ela pergunta se a garota dormiu com alguém para consegui-la. Son decide confrontá-la, acusando Suna de ser a pessoa que vende seu corpo e ordenando novamente que ela devolva o papel. Mas Suna se recusa, dizendo que jogará a nota fora e começa a rasgar. Son fica sem palavras e incapaz de responder. Após um momento de silêncio, ela decide gritar, declarando que a mulher não pode intimidar as pessoas assim, e que mesmo sendo apenas um pedaço de papel, ele ainda pertence a ela. Ela dá um tapa em sua oponente. A discussão entre as duas se intensifica enquanto os outros executivos assistem, cada vez mais preocupados com o que está acontecendo. Ambas, Sun e Sunam, começam a puxar o cabelo uma da outra e gritam insultos enquanto discutem ferozmente. Uma ameaça a outra de morte, enquanto os demais associados tentam separar a briga. De repente, a porta se abre e alguém entra. A jovem loira observa a cena e chama as duas garotas que estavam brigando. É Sher Haku, a presidente da empresa, furiosa com a discussão. Mas quando ela chega, as duas jovens param e parecem surpresas. Com a atmosfera mais calma, a reunião começa, e a presidente começa a discutir o motivo da reunião. Ela explica que outras empresas estão criando produtos excelentes, enquanto a Homemade permaneceu estagnada por muito tempo. Os associados tentam explicar as razões, mas ficam sem palavras. C aponta que, durante 3 anos inteiros, os produtos não tiveram progresso, o que é o problema central. Tentando se defender, os funcionários explicam que trabalharam incansavelmente nos últimos anos, mas que a indústria é altamente competitiva. Alegam ter viajado pelo mundo em busca de novas fórmulas, mas encontraram poucas opções. A presidente reconhece que as fórmulas são, de fato, extremamente raras. Ela compartilha que passou 5 anos construindo o grupo que agora possui para sustentar seus pais, e insiste que agora não é hora de desistir. Tentando minar sua oponente, Sun diz que Sam pode ter a solução em mãos, já que ela possui um pedaço de papel referente à pílula de beleza. Um dos associados fica chocado, observando que a fórmula era considerada algo perdido nos tempos antigos. Eles comemoram, dizendo que, se uma jovem realmente tiver a fórmula, a empresa será salva. K pergunta se a história é verdadeira, se ela realmente tem os meios para criar a pílula. Envergonhada, a jovem diz que não, e que é apenas algo que alguém escreveu. Mesmo assim, a presidente pede para ver o papel. Ela o entrega rasgado em pedaços e se desculpa, dizendo que foi apenas uma brincadeira de um amigo. Confusos, os associados questionam como uma fórmula tão valiosa poderia ter sido escrita em um simples pedaço de papel. Suna celebra ter feito a outra jovem parecer tola. De repente, um dos associados interrompe e pede para todos esperarem 1 minuto, enquanto pega um pedaço do papel. Ele examina o fragmento e diz: "Isso é algo real." A reunião continua. Completamente furioso, o homem afirma que viu Suna rasgar o papel e a acusa de ser responsável por colocar em risco a empresa, já que a fórmula era urgentemente necessária. Fora de si, o diretor grita que a mulher não deve mais permanecer na sala de reuniões, e que se eles não conseguirem recuperar a fórmula, ela enfrentará consequências legais. Tentando se defender, ela diz que não sabia que era real e não teve a intenção de fazer aquilo. Todos ficam desesperados ao perceber que a fórmula era genuína e que recuperá-la poderia levar a muitos novos produtos. Sem perder tempo, a CIA ordena que todos ajudem o filho do diretor a coletar os pedaços de papel para recuperar a receita. Alguém chama Suna, é o diretor Exia, que está furioso e exige saber por que a jovem rasgou o papel das mãos de Son. Tomando uma decisão, ele demite a diretora e afirma que a rebaixará para trabalhar como funcionária no novo armazém da empresa. Mais tarde à noite, Son retorna para casa e chama por Cheng, anunciando sua chegada, mas percebe que o garoto não está lá.
Reflexiva, ela admite que não achava que a fórmula fosse real. Então se pergunta se seu amigo a devolveu ou se ele não voltará de jeito nenhum. Ela continua pensando nele, que ele é incrivelmente forte e escreve receitas secretas, mas rapidamente percebe que ele é um estranho, e se pergunta como permitiu que ele entrasse em sua casa. A jovem continua refletindo sobre o garoto, imaginando se, uma vez descobrindo sua verdadeira identidade, ele desaparecerá. Uma mão se estende, tocando a cabeça da garota. É Yi Cheng, que diz ter ouvido seu chamado. Surpresa, Song pergunta quando seu amigo retornou, e ele responde que acabou de voltar e ouviu seu nome ser dito. Ele se senta ao lado da garota, que parece nervosa e gagueja. Cheng pergunta por que ela está agindo assim. Desajeitadamente, ela se desculpa por ter rasgado a receita que ele lhe deu. Calmamente, o protagonista diz que aquela receita era algo para iniciantes e pergunta se ela gostaria de algo mais potente. Deixando-a chocada com suas palavras, ele anuncia, cansado, que vai dormir cedo, mas Song interrompe, dizendo que tem algo para perguntar. Ele decide ouvir, mas repete que está muito cansado. Rapidamente, ela diz que se lembrou de conhecê-lo quando ele queria ver o Sr. Seiya e que entrou na família após a reunião. A mulher declarou que também queria vê-lo. O garoto, enojado, diz que ele está indisponível. Song não entende e aponta que ele até ofendeu todo o departamento de segurança só para ver a mulher. Ele não compreende e comenta que foi ignorado no dia anterior. Mas agora, a mulher quer ajudá-lo. A garota tenta explicar, mas Cheng concorda em encontrar Kia. No entanto, ele diz que decidirá no momento se encontrará ou não a presidente da empresa. Cansado, ele fecha a porta do quarto, diz que vai dormir e que conversarão no dia seguinte. Em outro lugar, o telefone toca, e é Sun Yi na linha. O Sr. Xia e RS perguntam o que Ye disse sobre o assunto. Ela é informada de que deveria ir pessoalmente encontrar o garoto. Ela diz que não é um problema e que pensará sobre isso, mas enquanto isso, pediu a um amigo para ficar de olho no garoto. Pensativa, ela acha interessante que o protagonista tenha causado uma cena no escritório e agora esteja se comportando dessa maneira. No dia seguinte, ao amanhecer, uma sala de reuniões é apresentada e Ye está diante dela, observando o local. Ele nota que a maior farmácia está dentro. Ele entra e percebe a longa fila, decidindo dar uma volta primeiro e analisar os arredores. Algo chama a atenção do protagonista. É uma obra de arte que o deixa momentaneamente paralisado. O menino examina a arte e comenta que para uma réplica não é ruim. Alguém se aproxima e pergunta de onde ele veio. Zuren e Zixuan são introduzidos. E a jovem pergunta como o garoto ousou dizer que esse tesouro é uma réplica. Rang pede à neta que não seja rude, mas ela se defende, alegando que o garoto disse que as pinturas eram falsas. O ancião então pergunta ao jovem como ele pode dizer tal coisa, já que as pinturas foram avaliadas por muitos colecionadores. Imperturbável, o garoto responde que isso só prova que todos os colecionadores não sabem do que estão falando. Ele mantém sua opinião de que a dor é uma excelente imitação. Ele pensa que pode ter encontrado algo valioso na loja, mas conclui que não é verdade. Irritada com suas palavras, Zixuan chama o garoto. Seu avô tenta deter fala, mas ela diz que ensinará ao protagonista uma lição. Cheng observa a garota. Ela corre em sua direção e tenta chutá-lo. Ren entra em pânico porque sabe que sua neta pratica artes marciais e poderia matar o garoto. Enquanto ela tenta o chute, Chen agarra seu pé no ar. Ele a provoca, perguntando se é tudo o que ela consegue fazer, enquanto Zixuan acredita ser impossível que tenha sido parado. Ele continua segurando o pé da garota, e ela o chama de pervertido por segurar, lá por tanto tempo. Sem hesitar, o garoto joga a garota no chão. O protagonista comenta que nunca esperou encontrar um artista marcial ali e observa que sua arte é mais adequada para homens do que para mulheres. Zixuan fica ainda mais furiosa e jura não deixá-lo sair do local. Seu avô pede que ela pare. Ela tenta argumentar, mas Ren a interrompe, dizendo que o garoto bloqueou seu chute, o que é impressionante. Indiferente, ela tenta justificar-se, alegando que foi pega de surpresa. Ele decide fazer uma pergunta à jovem, perguntando se ela usa Kai de verdade, já que uma grande energia emana de suas costas. Com a força, a garota cai no chão, achando impossível acreditar no que está vendo. Rapidamente, ela diz ao avô para correr. Percebendo que o garoto é muito perigoso, Ren se desculpa e explica que sua neta não reconhece o perigo, acrescentando que ela ainda é apenas uma criança. O ancião pede que Zixuan se desculpe rapidamente com o garoto. Em seguida,
solicita que o jovem explique por que a pintura é falsa, já que ele não vê pistas. Ele libera uma onda de poder em direção à pintura, afirmando que agora todos verão algumas assinaturas aparecerem na obra de arte. O garoto explica que é difícil distinguir de uma tela genuína, e que por isso os imitadores evitam usar apenas essas assinaturas. Alguém interrompe a explicação, anunciando que as ervas encomendadas pelo Sr. Y chegaram. O garoto agradece a Sirta Yu por entregar o pedido pessoalmente. Ela diz ser uma honra servi-lo, e pergunta se ele tem dinheiro suficiente para pagar. Cheng comenta que ela é flexível, mas admite que ainda gosta do comportamento indomável dela anteriormente. Irritada, ela retruca que o menino é insuportável e que se seu mestre estivesse presente, ele estaria em apuros. Mas Ren repreende sua neta, dizendo que a força do garoto não está abaixo da de seu mestre. A jovem fica pasma e se esconde atrás de seu avô, que comenta que ela foi mimada. Concluindo a conversa, o ancião menciona que o pedido do garoto é muito maior do que a quantidade de ervas na loja, e que ele precisará esperar alguns dias. O garoto diz que não é um problema, e que pagará com a fortuna que recebeu. Ele acrescenta que voltará em poucos dias para pegar o que falta. Depois que o garoto sai, Hena diz à sua neta que ele é membro da família e ela se pergunta como seu avô sabe o nome dele. Mas o velho pensa que, se ele realmente for quem diz ser, a cidade não conhecerá mais pais. Chen caminha pela cidade pensando que o aniversário da morte de seus pais está se aproximando. Ele decide fazer alguns preparativos, mas acredita que há um informante que precisa ser resolvido primeiro. Na farmácia, Zichuan está incrédula de que o garoto seja mais forte que seu mestre, mas seu avô a corrige, dizendo que ele é muito mais forte que o mestre. A jovem fica ainda mais chocada. Ren começa a explicar o que o garoto representa e matiza. Para pessoas como ele, humanos comuns não são nada mais do que formigas. Mesmo assim, a garota não acredita e pergunta como alguém tão jovem quanto ela pode ser um grande mestre. Mais uma vez, seu avô a corrige, dizendo que ele não é um grande mestre, mas algo muito mais terrível, e que a família Zhu não pode se dar ao luxo de ser sua inimiga. Na rua, um homem segue Ye e assume que ele é o médico que o Sr. Shen está procurando. Ele pensa que, se o seguir corretamente, pode ganhar a recompensa. Cheng entra em um beco, e o perseguidor se pergunta se foi descoberto. Olhando ao redor, o homem fica confuso quando Ye desaparece. Enquanto questiona onde o garoto foi, ele não percebe que ele está descendo de cima. O protagonista toca a cabeça do perseguidor e pergunta se ele estava procurando por ele. Irritado, Cheng exige uma razão para não matá-lo, e o homem promete explicar tudo. Ele se apresenta como Phantomong, um detetive particular, e começa a compartilhar detalhes sobre sua vida. Mas ele fica ainda mais irritado, dizendo que não se importa com isso e quer saber quem o enviou. O detetive explica que Shen Erra colocou uma recompensa de 1 milhão para encontrar o garoto. Pensativo, o protagonista percebe que se não houver tratamento dentro de 3 dias, o velho morrerá. Tentando fazer um acordo, o detetive sugere que o garoto se apresente a Ryu e divida a recompensa. Impassível, o garoto diz que se o velho quiser sobreviver, ele não deveria usar truques. Mas Fanten tenta interromper. Impaciente, Cheng pergunta se há algo mais a acrescentar. De joelhos, o perseguidor confessa que Shen o contratou, porque não sabia onde encontrar o garoto. Um prédio é introduzido. Som aparece, e o garoto começa a se perguntar por que as garotas de repente começaram a se vestir tão bem. Ela explica que está levando-o para comprar roupas novas e um celular para que eles possam manter contato. Ele acha tudo isso problemático. Tentando tranquilizá-lo, a garota diz para não se preocupar com dinheiro e que ela comprará as roupas para ele. Os dois estão no shopping, e o protagonista experimenta algumas roupas. Feliz, Som diz que o garoto parece muito mais bonito quando bem vestido. Ela acrescenta que ele pode chamar a atenção das garotas se andar assim no campus, o que o irrita. Ainda tentando aprender mais sobre ele, Som pergunta se ele quer uma namorada e oferece apresentá-lo a alguém. Percebendo a situação, ela pergunta se ele nunca namorou e se é um virgem inocente. Enquanto isso, ele reflete que, nos últimos anos, só fez cultivar, mas antes da queda de sua família, ele gostava de uma garota. Naquela época, ele lhe enviou uma carta de amor e recebeu uma resposta. A garota disse que sairia com ele se ele declarasse seu amor publicamente. E foi o que ele fez. Mas a garota o rejeitou na frente de todos, e desde então ele se tornou autodestrutivo e visto como um fracasso pelos outros. Ele permanece imerso em seus pensamentos e memórias. Inadvertidamente ele começa a cultivar, e Som nota que suas palavras feriram sua autoestima. Tentando consertar a situação, a garota diz que também nunca namorou, mas está viva e bem. Cansado da conversa,
O garoto diz para ela parar com as besteiras e se concentrar em comprar roupas. Os dois continuam pelo shopping até que alguém reconhece Son. Uma mulher de cabelos vermelhos cumprimenta a garota, dizendo que não a vê há anos e perguntando se aquele era seu namorado. Rapidamente, Shen reconhece o par. Zombeteira. A mulher comenta que o gosto de Son não mudou, já que ela costumava sair com Ishen na escola e agora seu namorado ainda é pobre e fracassado. Olhando atentamente para o garoto, Wen diz que ele parece familiar e se assemelha ao perdedor da família E. O homem que acompanha diz que não conhece a história e pede que eles a contem. A garota explica, concluindo que o garoto nunca mais voltou à escola e, mais tarde, sua família foi exterminada. Essas palavras agitam os pensamentos de Cheng e ele começa a cultivar novamente. Irritado, ele diz que fará a mulher ficar calada para sempre. Notando isso, Son agarra seu amigo pelo braço. Ela pede para ele largar e sugere que continuem comprando roupas. Mas a mulher não desiste e continua provocando, chamando o casal de pobres. Ela então diz ao companheiro que também quer comprar roupas. Ao saírem, você comenta que poderia ter lidado com os dois. Mas Son lembra um incidente na delegacia, alguns dias atrás. Os dois encontram um terno que parece se ajustar perfeitamente ao garoto. Uma vendedora os interrompe, dizendo que é o melhor casaco da loja, custando 360 yuans. Pensativa. A garota reflete que só tem 300 na conta. Então diz ao amigo que a roupa não lhe cai tão bem. Durante a conversa, ele surge rindo, dizendo que a jovem não tem dinheiro e não precisa inventar desculpas. Son tenta se defender, dizendo que se vai pagar, deve ser por algo que combine. Ele continua zombando da situação e menciona a doença do irmão da garota, provocando-a para avançar furiosamente. A mulher diz que sua melhor amiga é Xuan e que se for atacada, o agressor não conseguirá ficar em Jiangqing. Ela continua provocando, desafiando Son a bater nela. Antes que Son pudesse fazer qualquer coisa, Y intervém e dá um tapa na mulher, fazendo-a cair. O garoto retoma o cultivo e diz que a mulher estava certa e que quer ficar calada para sempre. Todos ficam chocados com o que acabou de acontecer. Levantando-se do chão, a mulher pergunta como o garoto ousou bater nela e se ele sabe quem são sua melhor amiga e namorado. Shen diz que não se importa em saber. Filmando o incidente, o namorado intervém, alegando ser o CFO do grupo Bayman, ganhando 5 milhões por ano. O protagonista simplesmente pensa que é arrogância extrema. Nesse momento, Shenhua entra no shopping, conversando com seu filho, percebendo a situação, intervém perguntando quem está usando o nome do grupo Bayman para pressionar o Dr. Y. Kado. O homem não sabe o que dizer ao presidente da empresa. Son não entende por que alguém tão importante estaria ali, temendo que, se eles apoiarem Hain, as consequências possam ser inimagináveis. A mulher e seu namorado começam a bajular Shen, dizendo que o admiram. Shen os ignora e caminha em direção a Ye. Ele segura as mãos do garoto e diz que o procura há muito tempo, e que, se não o tivesse encontrado, seu coração teria se partido. K não entende por que Hawa está tentando agradar o garoto, e Son também não compreende como seu amigo conhece alguém tão poderoso na cidade. Durante a conversa, o garoto diz que não foi valorizado pela família do homem, e Shen responde que já lhes deu uma lição. Ele ordena que seu filho avance, se ajoelhe e peça desculpas. Seguindo as ordens de seu pai, o jovem obedece e pede desculpas sinceramente pelo que aconteceu naquele dia. Confuso, o homem comenta que nunca viu Minglong se ajoelhando e pedindo desculpas a alguém. Todos se perguntam sobre o passado de Ye. Distanciando-se da situação, o garoto chama Sun e diz que vai comprar algumas roupas para ela. Mas Hawa não quer deixá-lo ir embora. Ninguém entende como ele ousa ignorar Shen. Ficam ainda mais perplexos com o que acabou de acontecer. Por outro lado, o ancião repreende seu filho, dizendo que, se ele não conquistar o perdão do homem, terá que se ajoelhar pelo resto da vida. Enquanto isso, o diretor da empresa se aproxima e afirma que tudo foi um mal-entendido. Furioso, Shen questiona como o homem ousou ofender o senhor. Y usando o nome da empresa, declarando que a partir de hoje ele está demitido. Hawa acredita que sua vida está nas mãos do garoto e teme a morte. Ele percebe que ofendeu um grande homem e tenta consertar as coisas. Em outro lugar, Son celebra as roupas que o garoto comprou para ela, perguntando-se como ele conseguiu, já que tinha pouco dinheiro. Mesmo assim, ela agradece pelo gesto. Ele pensa que a garota só escolheu itens com desconto, acreditando que ele não tinha dinheiro, e conclui que ela é uma boa mulher. Na saída do shopping, Shenhui diz que está ali por Son. Ele diz que lamenta pelas ofensas que a jovem sofreu e pede que ela aceite os presentes como pedido de desculpas,
deixando-a envergonhada. Ao inspecionar os presentes mais de perto, ela percebe que são as roupas que gostou, mas não comprou por causa do preço. Cheng nota que o velho está tentando conquistar a garota para se aproximar dele e acha isso interessante. Rapidamente, o garoto chama Hawa. Ele afirma que dará ao homem uma última chance e que, exatamente às 9h, estará na casa da família Shen, onde poderá salvar ou acabar com a vida do homem. Grato, o velho diz que será uma honra ajudar o jovem. Uma mansão é apresentada. Conversando com Shuran, seu Qinon diz que é verdade. Este garoto é realmente Yi Chen. Ela observa que sua personalidade mudou significativamente, mas sua aparência é idêntica, e o nome é o mesmo. Ao ouvir a história de um amigo, ele pergunta se é verdade que o garoto retornou. A mulher diz que já lidou com Shen Hao antes, descrevendo-o como um homem muito sofisticado e respeitoso. Ela acrescenta que não entende como ele pode se curvar diante de um jovem, concluindo que o garoto deve ser muito poderoso ou ocupar uma posição elevada. Pensativo, Shan comenta que mesmo que ele tivesse sobrevivido, ele era um tolo, e o velho nunca se curvaria diante dele. Magoada, a mulher tenta convencer seu amigo de que este é realmente o mesmo Yi Chen. Impassível, a garota diz que, há 5 anos, a família dele caiu em desgraça antes da dela. Apartamentos metropolitanos são introduzidos. Há muitas caixas de presente no chão. Song pergunta ao seu amigo quando ele conheceu o Sr. Shen, comentando o quão incrível é a situação. Notando a alegria de seu amigo, o garoto sorri. A jovem pergunta novamente se Cheng tem certeza de que não quer conhecer Shiroxu. Para convencê-lo, ela diz que a mulher é muito bonita e que não entende como ele pode resistir. Mas ele se irrita e diz que vai assistir à TV. O noticiário relata que 2 corpos masculinos foram encontrados em uma mansão. As vítimas foram identificadas como Shen Jian e seu filho, Shen Feng, e o crime é considerado assassinato premeditado. Ao ouvir isso, Song fica surpresa com a história, mas ele a interrompe, dizendo que a morte é algo normal. O garoto continua, afirmando que ele é um grande assassino. Song pede para ele não dizer esse tipo de besteira. Desviando o olhar, a garota diz que vai experimentar algumas roupas e sai. Ele se torna reflexivo, comentando que nos dias de hoje, ninguém mais acredita na verdade. Ele sai à noite, dizendo que precisa pegar alguns suprimentos em uma farmácia chinesa. Durante a prática noturna, algo chama sua atenção. Uma mulher se aproxima e o cumprimenta. É a policial, que celebra ter encontrado o garoto novamente. Shane acredita que ela é problema e que deveria evitar se envolver. Tentando escapar da situação, ele diz que está muito ocupado e não pode conversar. Mas com um truque na manga, a mulher pergunta o que aconteceu com a família Chen e se ele foi responsável. Ela então menciona a família Ye, fazendo o garoto parar imediatamente. Levemente provocativa, a policial diz que nunca imaginou que alguém tão forte quanto ele pudesse ser apenas lixo da família Yi. O garoto se irrita e pergunta o que ela quer dizer, enquanto a agarra pelo pescoço. Ela responde que há algumas coisas que não pode dizer no momento, mas sugere que eles façam uma refeição juntos. Perdendo a paciência, Cheng solta a mulher e diz que a refeição não é necessária, afastando-se. A policial pensa que o garoto é jovem demais para praticar artes marciais antigas e que ele não poderia ser tão forte. Em casa, o protagonista está na cozinha. Ele separa ervas e pedras em tigelas. O jovem decide usar o micro-ondas para fazer algumas pílulas, mas o plano se mostra mais difícil do que o esperado. Ao abrir a porta do micro-ondas, o garoto celebra que conseguiu fazer pelo menos 5 pílulas. Ele observa que isso é mais do que suficiente para tratar Shen Hao. No apartamento, Song acorda de manhã. Ao abrir os olhos, ela percebe algo. Ele está saindo de casa, e ela pergunta aonde ele vai. Rapidamente, o garoto responde que vai salvar vidas e pede para ela ligar caso algo aconteça. Assim que ele sai, a garota comenta que seu amigo fala muitas besteiras, insistindo que ele está longe de ser um médico, embora admita que ele pode ser realmente bom nisso. Ela reflete e lembra que o aniversário da morte da família E está se aproximando e ela o passará sozinha novamente. Triste, a jovem começa a se perguntar por que a família foi destruída. Tio Yu era justo e Y-Chan também era gentil. Em outro lugar, Joia se aproxima de um local. 2 homens saem do prédio, comentando sobre a garota e se perguntando se ela está esperando por um homem ou uma mulher. Um deles conclui que uma mulher como ela nunca se rebaixaria a esperar por um homem. Yu aparece e diz que eles estão errados, que a garota nunca estaria ali esperando por eles. Tentando se defender, o Duque afirma que um deles é chamado de o Pequeno Príncipe
enquanto o outro se gaba de ter conquistado várias garotas em jogos. Irritados, eles perguntam quem o garoto é e o que ele está pensando. Zombando, o menino diz que Joia está esperando por ele, mas os dois homens duvidam, acreditando que uma garota tão bonita não daria atenção a um perdedor. Notando a presença de um homem, a garota chama o Sr. Y. Ela se aproxima e diz que está esperando por ele há muito tempo. O protagonista se desculpa por estar atrasado, enquanto a garota repete que estava esperando por ele. Ela pergunta se os jovens são amigos de longa data. Ele nega, e ela alerta sobre o perigo de estranhos na área. Os dois jovens se sentem envergonhados, percebendo que foram tolos. Rapidamente eles chegam à casa da família Shin. Na sala de estar, o garoto apresenta as pílulas ao patriarca da família. Ele pergunta se simplesmente tomar o medicamento o deixará curado sem acupuntura ou decocções. A mãe intervém, sugerindo cirurgia e dizendo que o homem pode aguentar, mas Ye ordena ao velho que engula todas as 5 pílulas de uma vez. Após tomá-las, algo acontece. O homem começa a emitir muita energia amarela, surpreendendo a todos. Ele sente como se todo o seu corpo estivesse envolvido por uma corrente quente, experimentando uma sensação de relaxamento incomparável. Sentindo-se único, o homem declara que está até mais forte do que era em sua juventude. Mais uma vez, ele agradece ao garoto e diz que nunca esquecerá sua ajuda. Como pagamento desta vez, 100 milhões de Yon são oferecidos. Ele diz que não há necessidade de agradecimentos e oferece ainda mais. Hawa lhe dá a chave de um apartamento não utilizado e oferece um jantar na casa da família. O protagonista pensa que ter uma casa seria conveniente. Refletindo ainda mais, ele considera que o velho faz parte do círculo de negócios e deve saber sobre inteligência empresarial, como o grupo Tenzin. Ele explica que o grupo foi fundado por seu pai, mas foi assumido após o acidente, e ele não teve mais informações desde então. Ele aceita a casa, mas diz que o jantar será por conta dele e que ele decidirá o momento e o local. Rapidamente, ele se despede. O armazém no salão Rendezvous é mostrado. Há vários sacos cheios de ervas dentro. Alguém celebra a chegada do Sr. Y. É Hen que diz que as ervas são frescas, tendo acabado de chegar. Avaliando o produto, Shen diz que eles são melhores do que ele esperava e que comprará todos. Notando o interesse do garoto, o velho diz que cobrará 5 milhões pelo produto. Mas, de acordo com a pesquisa do garoto, o preço ideal seria de pelo menos dezenas de milhões. O garoto concorda em pagar e pergunta sobre a neta do velho. Ele explica que Zixuan saiu para caminhar com o mestre e voltará mais tarde. Enquanto o protagonista escreve algo rapidamente, ele arranca a página e a entrega ao velho, pedindo que ele a entregue à sua neta. Steng ela entenderá quando a vir. Ren concorda. Antes de sair, ele pergunta se Zon sabe onde ele pode comprar um forno de alquimia na cidade. Ele diz que é muito difícil fazer pílulas em um fogão comum. A informação surpreende Ren, que nunca imaginou que o garoto soubesse fazer pílulas. Ele fica pensativo, lembrando rumores de que os alquimistas chineses desapareceram milhares de anos atrás, e é por isso que as pílulas são extremamente valiosas. Ren continua explicando o que tudo significa. Rapidamente, ele percebe que as ervas compradas são para alquimia, tornando-as mais valiosas do que ele poderia imaginar. Mas, ignorando as perguntas, Shen afirma que não sabe como refinar pílulas e só gosta de colecionar fornos. O velho menciona um leilão, e o garoto concorda, dizendo que irá quando chegar a hora. Horas depois, Zixuan retorna. Rena pergunta se sua neta causou problemas ao mestre. Irritada, a garota diz que ela não é esse tipo de pessoa. O ancião menciona que pediu para ela obedecer a Ye, mas ela fugiu, o que a deixa ainda mais furiosa. O mestre, ao ouvir sobre poder maior, corrige a garota, dizendo que existem pessoas poderosas em outros lugares do mundo.